Esse problema tem como objetivo determinar o valor do módulo da força F e sua componente normal. A primeira coisa que deve ser feita é determinar o ângulo que a força que existe forma com um dos eixos. Dessa forma, foi feito um esboço do sistema mostrado, onde a linha vermelha representa o eixo tangencial, a linha preta representa o eixo normal, a força está representada por uma linha verde, e as duas linhas azuis que está representada serão utilizadas para auxiliar na determinação do ângulo. É visível que o ângulo formado entre a força e o eixo azul vale 10 graus. Para determinar o ângulo formado entre a força e o eixo tangencial, que eu vou chamar de alfa, eu preciso descobrir qual o ângulo que existe entre o eixo tangencial e esse eixo horizontal azul, que eu vou chamar de beta. Onde o alfa é igual ao beta mais 10 graus. Através do gráfico, podemos observar que esse ângulo beta será igual ao ângulo formado pelo eixo tangencial e o eixo inferior azul, que vale 30. E isso é mostrado pela regra dos ângulos alternos internos. Portanto, o ângulo alfa é igual a beta, que vale 30 graus, mais 10. Portanto, o alfa é igual a 40. O próximo passo é desenhar as linhas que permitirão determinar as componentes da força na direção normal e tangencial. Estas linhas estão mostradas nesta figura. Neste gráfico estão representadas duas linhas. Uma delas paralela ao eixo normal, esta aqui, e a outra paralela ao eixo tangencial, esta inferior. Onde a linha paralela ao eixo normal será a componente da força na direção normal, que eu vou chamar de Fn. E a linha paralela ao eixo tangencial será a componente da força na direção tangencial, que eu vou chamar de Ft. Lembrando que o ângulo formado entre a força e o eixo tangencial vale 40 graus, como foi determinado anteriormente. Para determinar as componentes tangencial e normal, seu valor, serão utilizadas funções trigonométricas, seno e cosseno. Vamos analisar o enunciado. Do enunciado se conhece a componente da força na direção tangencial, que vale 75 newtons. Como a componente tangencial corresponde ao cateto adjacente deste triângulo mostrado, será necessário utilizar a função trigonométrica cosseno, onde o cosseno de 40 é igual ao cateto adjacente, que equivale à força tangencial, dividida pela hipotenusa, que é o valor da força, é o F. Sendo que o cosseno de 40 é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O nosso Ft
ele vale 75 newtons, como está descrito no enunciado. E nós queremos descobrir o nosso F. Para determinar o F, nós temos que isolá-lo. Portanto, nós vamos passar ele multiplicando para o outro lado, já que ele está dividindo deste lado da equação. Para descobrir quanto vale F, nós temos que isolá-lo. Primeiramente, nós vamos passar ele para o outro lado da equação multiplicando, já que ele está dividindo deste lado da equação. Assim, nós temos que F vezes cosseno de 40 é igual a 75 newtons. Assim, para descobrir quanto vale F, nós o isolamos. F, então, é igual ao 75 dividido por cosseno. Como o cosseno está multiplicando de um lado da equação, nós passamos para o outro lado da equação dividindo. Portanto, F é igual a 97,9 newtons. Agora vamos determinar a componente normal. Como a componente na direção normal é o cateto oposto ao ângulo interno, será necessário utilizar a função trigonométrica seno, onde o seno de 40 é igual ao cateto oposto, que equivale à componente normal sobre a hipotenusa. Desta equação se conhece o valor da força. Portanto, substituindo a força, tem-se que o seno de 40 é igual a componente normal dividido pela nossa força já estabelecida, 97,9 newtons. Para determinar o valor da componente normal, 97,9, que está dividindo do lado direito da equação, passará do outro lado a multiplicar. Assim, nossa equação fica com 97,9 newtons multiplicando seno de 40 igual a nossa componente normal. Portanto, Fn é igual a 62,9 newtons.